Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política. Meus amigos, estamos hoje aqui com o professor Dionísio da Silva, escritor, professor de letras da Universidade de São Carlos, vice-reitor da Estácio de Sá, editor de livros, radialista de sucesso, com o programa Na Bandeirantes, um dos grandes animadores do conhecimento pela língua portuguesa, um dos grandes vulgarizadores do conhecimento da língua portuguesa, do significado das palavras. Dionísio da Silva também teve uma tese escrita sobre a censura e foi jornalista nos tempos que a censura no Brasil era oficial. Os censores iam às redações, se apresentavam como censores e faziam o seu trabalho abjeto, discutível, mas faziam de frente. Eu queria perguntar ao professor Dionísio, hoje no Brasil já existe uma censura? Já se pode dizer que no Brasil há censura? Boa tarde, José Carlos. É uma alegria grande conversar contigo, encontrar aqui o Ronaldo, fazer uma conversa com vocês. E vamos diretamente aos finalmente. Há censura no Brasil. O Brasil está sob censura. Não há só indícios. Há como comprovar que nós estamos sob censura. E tem mais. Nós estamos na pior censura que pode haver, porque há a censura do judiciário, que te deixa sem recursos, sem instância para recorrer. Perfeito. Boa tarde. Bom, Dionísio, é muito importante a sua presença e agradecemos muito. E vamos para a segunda pergunta, que é como você interpreta o que ocorreu dia 8 de janeiro de 2023 e o que foi essa irrupção dessa fúria? Eu ainda não sei como interpretar, mas como eu gosto muito da conversa clara, eu acho que é a conversa clara que garante o trato justo, meu caro Ronaldo. E como diz o Hobsbawm, lá pelas tantas, só é bem claro o que já aconteceu. E eu tenho a impressão que ainda não terminou de acontecer aquele evento do dia 8 de janeiro. Aquela irrupção, eu não sei interpretar, eu sou mais assim ficcionista e tendo a ser como aquele meu personagem do Stefan Zweig Deve Morrer, que é Jeremias o Desconfiado. Eu estou desconfiado que o que foi noticiado não foi bem assim o que houve, porque nós também temos, no meio de tantos problemas do Brasil, uma séria crise na mídia, no modo de informar as pessoas. E, portanto, você acredita que a CPMI é uma alternativa para o esclarecimento do ocorrido? Olha, eu não sei avaliar isso com segurança, mas porque estou aqui não por excessiva cautela, mas tomando cuidado de dizer assim aquilo que realmente eu penso a respeito deste Brasil que nos coube hoje, não é? Eu tenho 74 anos, gosto muito de dizer o que penso, é até meu ofício de professor e escritor, e como dizia na abertura o nosso querido José Carlos, dizer na rádio e ser autêntico dá menos trabalho do que você inventar, não é? E o que a gente pode, o que eu posso dizer é que a censura, quando ela estava bem clara, era praticada com o sujeito que dizia, eu sou censor, eu tenho que fazer isso. Eu escrevia contos, por exemplo, periodicamente nas revistas Playboy, na revista Status, e um deles, o Gilberto Mansur, me liga para dizer, olha, o teu conto aqui
está saindo em parceria do censor, não vai estranhar, porque além de cortar, ele está indicando umas palavras. Sempre há quem exagera no seu ofício, não é? E nesse caso, exagerou. Como eu acho que foi um exagero, aquele caso síntese dos livros proibidos, que foi o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca. Então, qualquer coisa que se faça com boas intenções, com bons propósitos, e bem feita a coisa, né, para esclarecer, é bem-vinda, porque o nosso dever como intelectuais é esclarecer, é pôr ordem nas ideias, é formular direito às questões. Eu acho assim, não é? Perfeito. Dionísio, chegando mais na sua especialidade, no mundo das letras, a gente sabe que o idioma é a principal ferramenta de comunicação da humanidade. E o idioma ele se adequa às diversas eras da humanidade, às diversas necessidades, culturas a que ele se presta, onde ele é empregado. Hoje em dia, nós estamos vendo aqui no Brasil, mas não só no Brasil, uma tendência de mudar o idioma para que ele seja mais preciso, que ele cubra melhor esse problema de gêneros, de identidade de gêneros que existe no mundo hoje, que está criado. Então, as pessoas querem dar gêneros à palavra, gêneros a substantivo, gêneros a verbo. Você acha que isso cabe? Isso já estamos assim? Ou isso é uma precipitação? Ou isso é um mero modismo? Qual é a sua opinião sobre essa? Olha, nesta questão, eu acho que nós estamos num temporal. Houve uma trovoada, está aí passando um temporal, e nós temos que esperar passar para ver o que a gente pode fazer. Enquanto isso, a gente tem que se proteger nos nichos habituais que nessas horas sempre surgem. Na Idade Média, com a invasão dos bárbaros, coube à Igreja Católica, aos monges, fazerem as miniaturas, se refugiarem nos conventos, fazerem cópias, proteger aquilo que iam destruir. Hoje, na língua portuguesa, dá-se um trabalho, eu acho que é involuntário, que é muito mais fruto da ignorância geral, da decadência, dos problemas que o nosso ensino não consegue resolver há algumas décadas. E então nós estamos destruindo a língua portuguesa por modismo. Acho que você disse a palavra certeira, é por modismo. Esse modismo vai passar? Vai. O mundo que o português criou nos deu a língua portuguesa, que é um patrimônio que tem 1000 anos, assim como a universidade, né? A universidade e a língua portuguesa têm a mesma idade. O que eu espero e aquelas bandeiras pelas quais luto é que o Brasil passe por isso, e nós não vamos passar sem sofrimento e sem muito trabalho, porque eu acho assim, digo chutatis chutandi, que quando se diz todos e todas, prezado, tira o artigo definido e põe um arroba para chamar, para invocar o destinatário de uma correspondência, e não dizer prezado ou prezada, mas colocar arroba neste lugar, é uma coisa assim que me leva a pensar, agora estão todas bobas, porque isso é uma brincadeira que você faz com a língua de muito mau gosto. A língua portuguesa tem uma beleza extraordinária, reconhecida por quem a estuda com domínio de outras línguas. É realmente uma flor do Lácio, onde se formou e onde surgiu o Império Romano, que nos deu o latim e deu essas línguas todas. Então, para não ser muito prolixo, José Carlos, eu acho que isso é um besterol e que vai passar, mas não vai passar
se a gente não combater, né? A erva daninha frequentemente toma conta dos roçados do Senhor, não é? Perfeito. Dionísio, aqui você é autor de livros de grande sucesso, não é? Livros premiados internacionalmente, traduzidos para o italiano, traduzidos para o espanhol, traduzidos para o inglês. A gente pode citar hoje aqui o livro que você acabou de mencionar, do Stefan Zweig, que ocupa aí as listas de best-seller. Você tem o Avante Soldados para trás, que recebeu o prêmio Casa das Américas, um dos prêmios mais distinguidos da literatura mundial. Quando a gente vê as listas de livros mais vendidos no Brasil, no entanto, o escritor brasileiro aparece pouco. Quando a gente pega aí na Folha de São Paulo, no Globo, a lista dos livros mais vendidos da semana, da quinzena, e vamos lá na seção de ficção, nós vemos que tem um ou dois livros brasileiros, os outros livros são livros estrangeiros. Por que isso? Por que essa distorção de mercado que não existe na música brasileira, por exemplo? Você pode falar da qualidade da música brasileira de hoje em dia, mas quando você vai no Hit Parade, a maioria do Hit Parade é de música brasileira. Eu, de vez em quando, penso nessas questões sem uma resposta assim muito conclusiva, mas eu avanço algumas hipóteses. Primeiro, não é verdade que o brasileiro não lê, não é? O brasileiro lê. Ou então, digamos assim, há arquipélagos da galáxia Gutenberg, onde se lê no Brasil, e se lê muito. As pessoas que leem, leem bastante. O brasileiro que não lê literatura brasileira, este é o problema, eu não sei por que ele não faz. Provavelmente, pela sua uma falta de formação, de preparação nos circuitos escolares e mesmo universitários. Já faz algum tempo que um aluno que é preparado para ser um profissional de letras não precisa ler para obter o diploma de letras para ensinar língua portuguesa e suas literaturas. Ele pode se formar sem ler. Já faz muito tempo que está acontecendo isso. Algumas décadas que está acontecendo isso. Agora, tem uma outra questão. Nós estamos, no mundo editorial, numa fase assim pré-capitalista. Ou bem o Estado assume e faz como se fazia, digamos, na União Soviética, uma edição experimental de 80 mil exemplares do Dostoiévski para ver se está bom aquele tipo de letra, se é adequado, para depois fazer uma edição definitiva. Ou bem você faz como nos Estados Unidos, como na Europa, sobretudo a Europa setentrional, que é o seguinte: a pessoa recebe a indicação dos autores do seu país, os autores referenciais no mundo, na chamada galáxia Gutenberg, e daí então vai ler. O brasileiro, ele ouve muito, ele vê muito, mas quando chega na hora de ler livros, ele lê pouco, ler livros. E quando, dentre esses livros, ele vai ler literatura brasileira, ele lê menos ainda. Eu acho que as editoras deveriam trabalhar mais na divulgação, oferecer realmente o livro, e não estão fazendo isso. Eu vou ilustrar com um pequeno exemplo. Você citou dois livros que vendem realmente em termos brasileiros. Vende o Avante Soldados para Trás, meu romance que se passa durante a Guerra do Paraguai, entrou apenas este ano no PNLD. Acontece que ele é de 1992 e realmente foi um prêmio que mudou assim minha vida de escritor, porque a comissão julgadora era presidida pelo José Saramago, depois ganhou o Prêmio Nobel, e essas referências assim abriram portas. Mas o ano passado, por exemplo, o meu nome foi indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, e uma das poucas revistas que deu, eu vi pouco, foi a Revista Oeste, os Jornais do Sul, porque eu sou um bicho do Sul, não é?
uma pessoa do Sul, meu terrum é o Brasil meridional. Mas aquilo que, por exemplo, o Nilo, o Rio Nilo começa com umas gotinhas, aquilo que era um fiapo e que podia ter uma ajuda de repercussão e tal, ele foi apagado porque, olha, tal revista informou, então já não podemos dar. Aquele jornal já não deu. Já aconteceu isso no passado com pessoas que, nos vários campos, não apenas na literatura, tiveram esse reconhecimento do exterior e o Brasil não aceitou esse reconhecimento. Deu mostra de não aceitar, ou não fez nada para esse reconhecimento, ou pouco fez. Por exemplo, ao correr dessas décadas, olhe os livros que entraram no PNLD. Que critério foi aquele? Que seleção é aquela? Os prêmios que foram dados, por exemplo, eu sou muito bocudo, viu, José Carlos e querido Ronaldo? O prêmio Jabuti das últimas décadas, eu certa vez estive na comissão julgadora, no conselho curador, ao lado de Ana Maria Martins, do José Goldfarb, o Rodrigo Gurgel era um dos críticos do chamado Jurado C, que, aliás, deu uma grande polêmica, e nós ficávamos perplexos, porque a gente olhava, não que haja má-fé, que haja trambiques, não é isso. É assim, pessoas despreparadas, sob critérios que não se pode respeitar, escolhendo premiados. É uma responsabilidade muito grande. Se você olha os premiados dos anos 30, 40, 50, 60, 70, há uma sequência que você diz, olha só, eram essas pessoas que escolheram esses, então há alguma coerência. Nas últimas décadas, não tem sido assim. Dionísio, ainda na trilha da educação, há um certo, talvez romantismo, talvez não seja romantismo, achar que o passado foi melhor que o presente. Nós vivemos, nós todos aqui, pelo menos presentes nesse momento, temos quase 70 anos, né? E a gente sabe que nós tivemos que estudar bastante para poder vencer o cabedal profissional que você abraçou, né? Hoje, como você enxerga a qualidade da educação universitária brasileira? Não é só a universitária que está ruim, meu caro Ronaldo. A educação, de um modo geral, piorou. E resumo com uma frase: a escola antiga era melhor. Se nós voltássemos à escola antiga, a escola da minha adolescência, da minha juventude, ela já seria muito melhor. Eu sou um homem de 74 anos, já passei pela idade bíblica dos 70, que outrora tinha sido uma fronteira, não é? Agora não é mais, já se vai bem além disso. O que ocorreu com a escola brasileira? É muito fácil você culpar alguma causa, alguma coisa, uma instituição, mas o que houve foi que a própria família brasileira, eu digo assim com uma melancolia, ela não gasta com gosto na educação, ela não gasta com gosto em livros, no teatro. Mesmo os mais abastados, são raros aqueles que consideram a educação como investimento. Você não vê também um ricaço, um mecenas chegar e dizer, olha, Universidade X está aqui uma biblioteca, eu compro e dou. Isso é muito raro. Acontece, mas é muito raro. Ao passo que em outros países que concebem a educação diferentemente, a cultura diferentemente, o mecenato é uma coisa muito frequente, não é? Aqueles que se queixam de que a educação vai mal, que a cultura está com esse e aquele problema, que
o, o livro está caro por causa disso ou daquilo, em geral, são cúmplices daquilo de que se queixam. Perfeito. Dionísio, se o nosso momento político atual fosse um personagem, qual seria? Olha, você é escritor, é muito difícil fazer um personagem, envolve complexas sutilezas, não é? Mas eu gostaria que, não havendo outra saída, a gente pudesse ter o Marquês de Pombal. Eu sei que isso é uma heresia, mas todos sabem que entre perdas e danos, entre o mal que ele praticou, que não foram poucos, né? A começar pelo processo dos Távora, mas o legado dele é muito saudável. Eu vou falar umas coisas aqui que falo assim, não sem certo temor, não de proferi-las, mas de o espaço ser tão pequeno para a gente, exíguo para a gente comentar. Mas eu não sei se o Brasil poderá ter uma saída democrática para seus problemas. Pelo menos nesses moldes da democracia ocidental, eu acho que, para o caso brasileiro, um modelo de democracia europeu, americano, eu, na idade em que eu estou, já acreditei muito nisso. Estou achando que isso vai ser um pouco complicado, que o Marquês de Pombal, pelo menos durante um período de saneamento, não faria mal algum ao Brasil. Eu sei que é uma heresia, mas é o que eu penso e vocês estão me entrevistando. Então, eu digo o que eu penso. Eu posso estar equivocado, mas eu escrevi um romance, A Cidade dos Padres, em que o Marquês de Pombal é a figura, a referência solar, e o editor dizia que ia publicar. Eu era um jovem autor que estava decolando, mas que não ia vender nada. Ele teve 3 edições simultâneas. Ele teve livro de bolso, o Círculo do Livro com capa dura e a brochura pela então editora Guanabara, e meu querido editor, que era o Pedro Paulo Sena Madureira. Eu acho que nós temos que discutir essa questão. Se não há dogma para o lado de cá, para o lado de cá, que eu digo assim, aqueles que querem colocar tudo em questão, colocam dogmas que, por exemplo, eu respeito muito, acolho como transcendentais na Igreja Católica, estão sempre pondo em questão. Menos uma coisa que não se põe em questão nunca: a saída tem que ser democrática. Isso também tem que ser discutido. Muito Podemos chegar bem, à conclusão que realmente não há outra saída, mas tem que ser discutido. concordo plenamente. Dionísio, dentro dessa situação, e você falou logo no início de censura, e falou que uma situação gravíssima, que a censura hoje parte do Poder Judiciário, né? Que era a instância para nos salvar, né? Então, eu pergunto como você avalia o nosso Supremo Tribunal Federal. Ele está mais para apóstolos ou mais para mestres da Inquisição? É mais para a segunda hipótese. Da Apóstolos não tem nenhum que eu saiba, porque aquilo que eu conheço de definição de apóstolo, ali não se aplica. Já aquilo que nós sabemos de modernos inquisidores se aplica muito, e não a todos, e variadas circunstâncias. Eu não gosto de fulanizar nada, né? Eu estou aqui fazendo um olhar, espero ser bem entendido, sobre a instituição sem medo nenhum. Vou lhes contar uma pequena historinha biográfica, pode ser? Por favor. Olha, eu tive um texto proibido quando eu tentava escrever, não tinha livro publicado nenhum, na cidade de Francisco Beltrão. Eu nunca falei sobre isso num programa de televisão, diante de uma imagem. Fui preso por determinação de um comandante militar local do batalhão de infantaria, que chamou um promotor público e ele me denunciou, eu fui preso. Eu fui levado para Curitiba, eu fui submetido a interrogatório e tal, e esse processo está documentado. Eu fui liberado
pelos militares, fui liberado na Polícia Federal depois do depoimento. Entendi depois que aqueles excessos que todos cometem, e deveria ser entendido assim, e quem foi muito cruel comigo, um menino de 20 e poucos anos, foi o judiciário, que querendo ser subserviente ao poder dominante do período, essa instância local. Eu fui interrogado por um general chamado Alcindo Pereira de Vasconcelos. Suponho que seja este o nome dele, se a minha memória não estiver falhando, mas se estiver, está lá no processo, é só verificar. Eu perdi em primeira instância e o juiz, em particular, era uma cidade pequena, me disse que tinha que me condenar. Eu, então, nesse período, eu já estava de professor universitário em Ijuí. Nós recorremos, e no Tribunal de Justiça, no TJ de Curitiba, o que os desembargadores disseram ali, eu acho que ainda um dia publicamos esse processo. É simplesmente vergonhoso 3 desembargadores dizerem aquelas coisas, subscreverem aquelas coisas, assim como sob qualquer prisma que se considere, é vergonhoso um juiz dizer assim para um jovem que está querendo ser escritor: uma das condições da sua pena sob sursi é não tornar a delinquir. Esse verbo, você não escreva mais, então você não vai tornar a delinquir. Eu não me surpreendo nem um pouquinho com o judiciário brasileiro, acho que não. Acho assim, eu não me surpreendo. Eu acho que quem conhece o judiciário brasileiro, quem pesquisa o judiciário brasileiro, não se surpreende com essas distorções, de jeito nenhum. Dionísio, qual é o nó górdio que o Lula precisa desatar? Olha, José Carlos, você faz cada pergunta perigosíssima. O nó górdio que o Lula precisa desatar é aquele que ainda não foi desatado, porque faz tempo que ele está posto na vida brasileira. Faz muito tempo que o Brasil não cresce, então o nó górdio é econômico. A nossa saída, eu acho que está muito centrada numa conversação serôdia, tardia, fora de lugar, para não atacar a verdadeira questão. Eu vejo, por exemplo, nós estamos em março de 2023. Eu ainda não sei, sou professor com larga experiência, com esse currículo que o José Carlos tão bondosamente expôs em Media Res, eu ainda não sei o que é que o ministro da Educação quer. Eu sei o que devia fazer o ministro da Educação como bandeira no primeiro dia. Foi nomeado, devia vir para o Brasil, urbi et orbi, dizer: a nossa bandeira número 1 é: nós vamos acabar com o analfabetismo no Brasil. Todos serão alfabetizados e serão leitores. No final do ano, ele seria cobrado que não atingiu. Certo, não atingimos, mas tem muito menos analfabetos e mais gente lendo neste primeiro ano. Agora vamos para o segundo, e assim sucessivamente. Agora, vamos ser claros, que é boa a conversa clara. Nós viemos de um governo que teve 4 ministros da Educação em 4 anos. Assim não dá. E é uma área estratégica. É estratégica, inclusive, para a economia. A nossa mão de obra hoje está com sérios problemas. Nós temos problemas seríssimos em mão de obra, desde assim um garçom saber somar, dividir, saber as 4 operações, até outras mais qualificadas, não dominar, por exemplo, as ferramentas que já estão há 30 anos em domínio, como essas da internet. Perfeito. Dionísio, eu queria agradecer muito aqui a você essa entrevista, aqui no portal RC1. Agradecer o Ronaldo aqui, que participou também aqui conosco da entrevista. Foi um prazer estar com você. A gente vai estar de novo, vamos convidar você de novo, queremos que você discuta aqui com a nossa audiência, que você traga um pouco aí de clareza aí sobre como é que você vê a política, como é que você vê a literatura,
O programa se chama Momento Democrático, e a democracia é feita também de literatura, é feita também de arte. Aliás, eu acho até que está faltando esse departamento aqui na nossa democracia brasileira. Então, eu queria te agradecer, queria pedir aí aos nossos ouvintes que não deixassem de dar um like aí no nosso site, e estamos aqui à sua disposição aí para as suas últimas palavras. Eu queria, não só por liturgia, mas e pela boa educação, agradecer a oportunidade que me foi dada de expressar essas ideias e dizer uma única coisa, uma única. Eu acho que iniciativas como essa de vocês cumprem aquilo que os pequenos jornais, mesmo efêmeros, cumpriram nos séculos anteriores no Brasil. Hoje, na Biblioteca do Congresso Americano, onde estão todos eles, se você precisar de uma pesquisa sobre o Brasil, que ocorreu, como era o Brasil daqueles anos, daquela época, você tem jornais que duraram uma semana, 1 número, 2 números, 10 números, mas eles cumpriram uma função. A imprensa tem uma função a cumprir. E a mídia, sobretudo nos dias que correm, ela se tornou não apenas, não só melhorou como ferramenta, mas ela se tornou um alvo preferencial, sobretudo essas pequenas mídias, essas mídias que não são mais os grandes jornais, ela se tornou alvos, realmente estão assim, praticando tiro ao alvo em cima daqueles que discordam. Então, eu acho que mesmo que dure muito pouco tempo, seja efêmero esse meio, eu digo meio, o meio não é efêmero, né? A iniciativa, mesmo que seja efêmera, ainda que seja efêmera, terá cumprido a sua função. Mas eu desejo que se consolide o programa e vocês têm tudo para consolidar. Momento Democrático. Comentários e entrevistas sobre política.